puede poner en priorizar. ¿Y si le reproducirá bien? Aham. Érico, tá me escutando? Não escuto teu som, vê se você não tá com ele desligado, canto inferior esquerdo. Ativar som. Ativado, tá ouvindo? Maravilha, te escuto agora. Beleza. Sempre que você aceitar participantes, você desliga o microfone deles, tá bom? E compartilha a tua tela. Já coloquei para entrar no mudo já. Maravilha. Compartilha a tua tela aí que não tá mais. Você tirou. Não, beleza, que eu tava arrumando, colocando para gravar aqui. Tá bom. Então, Obrigado, beleza. Tá, imagina, tá tudo em ordem. Manda pau. Valeu. Espera só mais uns 5 minutinhos e já começo. Beleza. Tem um cara disfarçado de Miguel, mas o cara não chama Miguel. Conhece esse cara aí, ó, embaixo de você. O cara tá disfarçado, espião. Fala, Lê, tudo bem? O cara tá disfarçado, não é possível. Disfarçou. Tá dando aula de Miguel, hein? Miguelou tudo aí. E aí, tranquilo? Tudo bom? Na quarentena ainda, Silvinho? Ou tá atendendo aos Total. poucos? Eu sou um rapaz de 61 anos, tem que esperar, né? Vou voltar dia 8 só a atender paciente. Ah, sim. Nós estamos na ativa aqui. Nazaré tá funcionando normal. Eu tô com receio. Tem muito caso Tá próximo certo. de mim aqui. Não tem jeito. Tá certo. É isso. Tem que segurar a onda mesmo. É isso aí. É isso aí. Doutor Érico. Fala, meu filho. Ale, me deve uma Heineken, paga no final da aula. Quero ver, hein? Quero ver, hein? É homenagem no final. Acabou a aula, né? Não vai ser uma Kaiser quente. Nossa, pelo amor de Deus. Sim. É pra matar um, né? É. Aí é pra matar. Não dá. Né? Quanto nós estamos? Estamos com 15 já. Vamos ver quem tá aí. Só mais um. Maldonado, Hugo, Astrid, César, Caterine, Ina, Deise, Brianda. Não sei mais. Tem bastante gente aí. Tá entrando mais gente? Vou esperar só mais uns 2 minutinhos e já começo. Faz bem. Vou desligar meu som. Qualquer coisa, se você precisar de ajuda, é só falar, Kiki. Tá. Valeu, obrigado. Falou. Nada, que é isso. Bom, vamos dar início aqui à classe. Boa noite a todos. Boa tarde aí para quem é de tarde, né? Aqui no Brasil já estamos à noite. E vou falar um pouquinho hoje
de interpretação cefalométrica e cálculo de vértice, tá? Se eu estiver falando muito rápido, qualquer dúvida, aí depois a gente vai passando e depois, no final, se vocês quiserem, eu envio a classe para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Não sei se todos aqui me conhecem, né? Meu nome é Érico. Deixa eu ver aqui. Está passando aqui. Era só um pouquinho. Aí foi. Tá? Então, aqui, meu nome é Érico Franco, faço parte da equipe da Unicid do Tatuapé. Né? Já fiz parte como aluno dessa equipe antes, né? Fui aluno do José Raul e hoje faço parte da equipe de professores. Né? Então, essa pessoa linda aqui do lado esquerdo que vocês estão mirando sou eu. Tá? E vou apresentar os outros integrantes aqui da equipe, talvez alguns não conheçam, né? A equipe, então eu vou apresentar aqui vocês para todos, tá? Vamos ver aqui. Essa é a equipe, é uma foto antiga da equipe, né? O professor Silvio, tá? O Dr. Rodrigo, Dr. Roque Filho. Tá? Vocês não conhecem, tá? Essa aí são o trio Parada Dura aí, tá? Vamos lá. Então, a cefalometria é o instrumento mais importante para a elaboração de um diagnóstico ortodôntico. Então, sem um bom diagnóstico, a gente não consegue fazer uma boa cefalometria, né? A gente não consegue fazer, como que eu posso dizer, uma boa avaliação, né? Então, espera só um pouquinho de ajustar. Então, a cefalometria para nós é a coisa mais importante, é uma das mais importantes, né? Não consigo fazer avaliar um paciente só mirando a cara desse paciente, eu não consigo tratar esse paciente, né? Então, ele chega no meu consultório, eu tenho que fazer uma avaliação prévia, mas a parte mais importante é a cefalometria. Eu tenho que saber o padrão facial desse paciente, eu preciso saber se a mandíbula está bem posicionada, se a maxila, se eu posso avançar esses incisivos desse paciente, se eu devo ou não fazer exodontias. Então, a cefalometria é a parte importante, né? Então, essa frase aqui do Dr. Miguel Benga, que é o tio do nosso querido Dr. Silvio. E agora vamos começar a parte de interpretação. Tá? Então, aqui eu vou falar um pouco dos 5 fatores principais, né? Depois eu vou falar isso de uma forma mais específica, tá? Aqui eu vou falar de uma forma mais rápida essa parte dos 5 fatores, né? Dos cálculos de vértice, e depois eu volto no final da classe para falar pontualmente de cada um, tá bom? Então ele é formado, o eixo facial ele é formado por básio násio, PT gnátio, virtual, a norma é 90, mais ou menos 3, e ele não cambia com a idade do crescimento, tá? Com a norma de crescimento. Tá? Então, quando eu tenho um valor aumentado desse eixo facial, tá de rosca aqui. As medidas maiores elas indicam um crescimento horizontal, então um padrão braquifacial. Tá? Então, quando as medidas são menores do que a norma, ele indica um crescimento vertical, então ele cresce para baixo, tá? É um crescimento vertical, tá? Dórico facial. Já a profundidade facial, ela é formada pelo plano de Frankfurt e o plano facial, que é o nasopogônio. A norma dele é 87 mais ou menos 3, e ele cambia com a idade. Sim? Ele aumenta 0,3 ao ano durante o crescimento facial. Tá? Esse crescimento vai até os 14 anos para as mulheres e os 16 anos para os homens. Tá? Então, 14 anos para a mulher, 16 anos para os homens. Tá? Isso só para o cálculo de vértice. Tá? Nas outras medidas, a gente vai avaliar o crescimento até os 18 anos. Tá? Então, aqui uma medida aumentada, valores maiores indicam um crescimento horizontal
e um valor menor, ele indica um crescimento vertical padrão dólico facial. O ângulo do plano mandibular, ele é formado pelo ângulo do plano mandibular, que é o goniomento, e Frankfurt. Então, a gente rebate o Frankfurt, né, e toma a medida lá na parte inferior. A norma é 26, mais ou menos 4, e diminui 0,3 ao ano do crescimento. Tá? Então, valores maiores que a norma, ele indica um crescimento vertical padrão dólico facial, e medidas maiores, ele indica um crescimento horizontal. Nos dois primeiros fatores, quando eu falo de um valor aumentado, ele indica um padrão braquifacial. Nesse fator aqui, um valor maior, ele indica o dólico facial. Mas depois, mais para frente, eu explico isso para vocês. Agora, o quarto fator, que seria a altura facial inferior, ele é formado entre espinha nasal anterior e Xi-PM. Tá? A norma é 47, mais ou menos 4. Ele não cambia com a idade. As medidas muito alteradas podem indicar uma maloclusão esquelética. Tá? Então, medidas aumentadas, ele indica um padrão dólico facial, que é um crescimento vertical, e medidas menores indicam um crescimento horizontal braquifaciais. Já o arco mandibular, ele é formado pelo eixo do côndilo, que é o Xi-DC, e o prolongamento do eixo do corpo, tá? Corpo mandibular, Xi-PM. Tá? A norma é 26, mais ou menos 4, e ele aumenta 0,5 ao ano de crescimento. Como eu falei, mulheres até os 14 e homens até os 16. E ele define a anatomia da mandíbula. Tá? Então, valores maiores indicam crescimento horizontal, braquifacial, e medidas menores indicam crescimento vertical dólico facial. Tá? Depois, lá, quando eu for falar de cálculo de vértice, a gente volta de novo nesses 5 fatores. Tá? Agora eu falei um pouco mais rápido deles, depois eu volto neles e explico com mais calma esses 5 fatores. Tá? Agora vamos para outras medidas. Lembrando que agora, todos que tiverem crescimento, eles vão até os 18 anos. Tá? Os cálculos de vértice vão de 14 aos 16. Tá? Então, agora eu vou falar do comprimento anterior da base do crânio. É uma medida linear do ponto CC, que é o centro do crânio, ao násio. Tá? A norma é 55, mais ou menos 2. Ele aumenta 0,8 milímetros ao ano. Tá? A base anterior está alterada. Então, quando eu tenho uma medida, quando eu tenho uma base do crânio curta, eu tenho a sensação que esse paciente é um paciente classe 3. Né? E quando esse paciente tem uma medida aumentada, o comprimento é um comprimento aumentado, eu tenho a sensação que essa mandíbula desse paciente é um paciente classe 2. Tá? Aqui menor, como se a base do crânio estivesse mais atrás, e aqui como se uma base do crânio estivesse mais à frente. Tá? Então, aqui só para exemplo, se a gente mirar a cara dessa paciente de perfil, a gente vai olhar e vai falar que essa paciente é um paciente classe 3. Tá? Lógico, eu não estou fazendo diagnóstico, eu não tenho uma cefalometria para confirmar isso, não mirei dentes, não mirei nada, mas olhando só o perfil dessa paciente, ela tem uma característica de ser classe 3. Tá? Agora, quando a gente vai mirar a cefalometria, a gente enxerga que essa medida está diminuída. Tá? Ele está com 57 de base do crânio. Tá? A norma dela aqui deveria ser 62. Tá? Então, por isso que essa paciente ela tem essa característica aqui de ser um paciente classe 3, tá? Porque ele tem uma base do crânio diminuída. Tranquilo? Sei que é chato meio falar com vocês, não tem resposta, né? Esse mundo que a gente vive está meio complicado, mas vamos levando. Agora a gente vai falar da altura facial total, ela é formada pelo prolongamento posterior dos planos base e násio e do eixo do corpo mandibular, é praticamente igual à altura facial inferior. A norma é 60, mais ou menos 3, também não cambia com a idade. Valores aumentados, tá? O valor menor indica um crescimento horizontal de braquifacial e valores maiores ele indica um crescimento vertical de undólico facial. Outra medida importante é a nossa convexidade maxilar. Tá? É uma distância entre o ponto A e o plano facial, que é nasopogôneo. A norma é 2 milímetros, mais ou menos 2.
ele diminui 0,2 milímetros ao ano. Lógico, ele vai diminuir até os 18 anos. Tá? E ele avalia a posição da maxila em relação ao plano facial. Ele vai identificar se esse paciente é um classe 1, classe 2 ou classe 3 esquelético. Tá? Depois, mais para frente, em outras classes, vocês vão mirar que quando eu cambio minha convexidade, eu vou cambiar o meu APO. Mas isso é mais para adelante, quando a gente tiver uma classe de premissa, a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Mas é uma medida muito importante. Certo? Então, quando eu tenho, ó, se vocês mirarem aqui, minha convexidade é negativa, a tendência é um paciente classe 3 esquelético. Aqui ele é um classe 3 dentário, mas também ele é um paciente classe 3 esquelético. Tá? Aqui, dessa forma, a gente tem um valor aumentado de 6 milímetros. Ele é um paciente classe 2 esquelético. Talvez aqui, dentariamente, ele pode ser um classe 1. Aqui a gente mira que ele tem uma mordida aberta, mas pode ser que ele está em normalidade, classe 1, mas esqueletalmente é um paciente classe 2. Tá? Se eu mirar um paciente em relação dentária, em normalidade ou em classe 1, eu não vou cambiar esse paciente porque a convexidade dele ele é um classe 2 esquelético. Tá? Eu não vou mudar a base óssea dele se os dentes estão em normalidade. Tá? Então, é só para a gente poder avaliar isso. Agora, a gente vai avaliar agora o quê? A nossa maxila. Tá? Então, ela é formada entre Frankfurt e a linha nasio ponto A. A norma é 90 mais ou menos 3. Ele avalia a posição da maxila em relação a Frankfurt. Tá? Então, a gente vai saber se essa maxila está bem posicionada ou não. Tá? Lógico, para levar em consideração, a gente tem que mirar também a mandíbula. Né? Se é um paciente classe 2, a gente vai buscar quem é o problema. Se a maxila que está aumentada, eu vou tratar a maxila. Se a mandíbula que está retruída, eu tenho que tratar a minha mandíbula, né? Provavelmente um paciente classe 2. Então, a gente tem que buscar onde está o problema. Tá? Outra medida seria o básio-násio ao ponto A. Tá? Que também é outra forma de avaliar a minha maxila. Tá? Então, as duas formas de eu avaliar a maxila é profundidade maxilar e básio-násio ponto A. Então, ele relaciona a maxila com a base do crânio. Tá? A norma é 63 mais ou menos 3. Agora, a gente vai falar um pouquinho do incisivo inferior ao plano APO. A norma é 1 mais ou menos 2. Tá? Ele define o limite anterior da arcada. Tá? Então, essa medida é uma das medidas mais importantes para a gente avaliar se a gente deve ou não fazer exodonce. Né? Então, dependendo do limite desse meu 1-APO, às vezes eu não posso adelantar mais os meus incisivos, eu não posso avançar meus incisivos. Né? Às vezes, ou eu tenho que fazer stripping, ou expansão. Caso eu não tenha condições, é um caso que eu tenho que fazer exodonce. Tá? Então, aqui, ó, continuando aqui no meu 1-APO, então ele define o posicionamento dos incisivos central e inferior em relação aos maxilares, define a discrepância cefalométrica. Quando vocês estiverem em classe de análise de modelo, vocês vão ter essa discrepância cefalométrica e a discrepância de modelo. Tá? E uma mudança da convexidade, ela cambia a medida do meu planejamento. Tá? Então, como eu falei anteriormente, toda vez que eu cambio minha convexidade, eu cambio o meu 1-APO. Tá? Então, a convexidade, se minha convexidade diminuir 1 milímetro, meu APO aumenta 0,5 milímetros. Tá? Então, primeiro a gente define a convexidade para depois avaliar meu APO. Tá? Quando vocês estiverem em classe de premissa, então, primeiro eu miro se eu vou cambiar minha convexidade, se eu vou avançar meu incisivo, se eu vou dar torque. Se cambiar a minha convexidade, cambia meu APO no tratamento. Tá? Mas isso é mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, uma discrepância cefalométrica ela pode ser 0, positiva e negativa, e ela é determinada pela posição dos incisivos em relação ao plano APO. Então, do mesofacial, a norma é 2,4 milímetros, do undólico, um APO é de 1, e do braquifacial, um APO é de 4 milímetros. Tá? Quando o incisivo está atrás de um plano APO, é positivo. Tá? Quando, ao contrário, ele é negativo. Tá? Então, como o incisivo está
quando o incisivo está atrás do plano APO, é positivo, e quando negativo, tá? Então, para cada 1 milímetro de avanço, vai gerar 2 milímetros no arco. Depois, mais para frente, a gente vai falar com vocês também. Vocês vão ter classe de arco utilitário, né? E aí sim a gente fala quando a gente pode avançar, quando não pode. Então, toda vez que eu avanço o meu incisivo, eu ganho 2 milímetros no arco. Quando eu diminuo 1 milímetro, também perco 2 milímetros no arco. Tá? Aqui, só para título de exemplo. Então, se eu tenho um paciente num arcado inferior com apinhamento, né, e ele é um dólico facial e a medida está negativa em 2 milímetros, se eu passar um NITI aqui, é favorável. Por quê? O NITI, ele avança os incisivos. Tá? Então, essa é a parte mais importante. Quando eu posso usar um NITI ou não? Nesse caso, meu APO me permite usar um NITI porque eu quero avançar meus incisivos. Agora, quando eu não posso avançar meus incisivos, eu não devo usar um NITI. Então, eu tenho que usar alambres quadrados, tá? Um 16 por 16. Ok? Tá? Então, aqui a gente, como por exemplo, a gente está com parcialmente apinhado, passei o NITI aqui, ele avançou os incisivos e entrou na norma. Perfeito? Já aqui nesse outro exemplo, eu tenho diastemas, né? Então eu tenho um APO de 8. Quando eu faço a retração desses incisivos, eu diminuo e levo o meu incisivo para trás, eu reduzo o meu APO. Tá? Outra forma é a inclinação do incisivo inferior. Ela é medida entre o longo eixo do incisivo inferior ao plano APO. E a norma é 22 mais ou menos 4. Não se modifica com o crescimento. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, desliga ele, por favor. O molar superior ao plano PTV, então a distância entre a distal do primeiro molar superior ao plano PTV, e a norma da idade é mais ou menos 3. Então a norma é a idade mais ou menos 3. Se esse paciente tem 15 anos, a norma do 6-PTV é 18. Né? Se ele tem 18, é 21. Tá? Então, agora, não adianta eu pegar um paciente com 40 anos, a norma dele não vai ser 40 mais 3, porque nós não estamos falando de pessoas, não estamos falando de um cavalo, sim, não cavalos. Né? Tá? Então, o crescimento vai até os 18 anos. Tá? Então, para o crescimento nos 18. Então, a norma máxima que esse paciente pode atingir é 21 milímetros. Tá? Então, ele avalia a posição do dente no sentido sagital. Medidas aumentadas podem indicar uma biprotrusão. Aqui, só como exemplo, né? Se eu tivesse um paciente aqui de 25 anos, lógico que isso aqui não é uma regra, tá? Por favor. Tá? Não é só essa medida que eu levo em conta como eu devo fazer o tratamento. Então, vamos imaginar que esse paciente tem 25 anos e é um dólico facial. Tá? Eu tenho essa medida, o meu 6-PTV diminuído. Isso mostra que eu não tenho espaço nem para a erupção dos meus cordales e nem espaço para distalizar o meu molar. Tá? Então, isso seria um dos fatores indicativos, né, no paciente classe 2, que eu devo ser uma exodôncia superior. Lembrando em consideração que não é só essa medida que eu devo levar em consideração, mas já é um sinal de que provavelmente eu tenho um paciente classe 2, minha mandíbula está bem posicionada e a maxila está adelantada e eu não posso distalizar esses meus molares, existe uma grande chance de ter que sacar 2 pré-molares, tá? Superiores. Tá? Então, ó, sacou e retraiu os incisivos. E aqui na região dos meus molares, eu termino em classe 2. Para quem quer terminar em relação de classe 1, né, se for o caso, você faz a exodôncia dos segundos pré-molares, porque eu tenho que resolver o problema. Tá? Então, o que for mais cerca do problema, a gente saca. Então, eu saquei aqui o primeiro pré-molar superior, porque ele está mais cerca do problema, porque o problema é que meus incisivos estão adelantados e eu tenho que retrair o incisivo. Se eu quero perder a anclarem do meu molar, eu saco meu segundo pré e fica mais fácil perder a anclarem do que sacar o primeiro, mesializar o segundo, mesializar o molar. É muito mais difícil. Tranquilo? Incisivo inferior ao meu plano oclusal, a incisal do incisivo ao plano oclusal funcional. A norma é de 1, mais ou menos 1,25. Não se cambia com a idade. Ele indica a necessidade de intrusão ou de extrusão. Tá?
Então, aqui como exemplo, eu tenho esses incisivos que estão extruídos em 4 milímetros, tá? Através de uma mecânica, né? A gente utiliza lá o arco utilitário para intruir os incisivos, aí eu levo e intruo meus incisivos. Tá? Se a minha mordida estiver aberta, meu incisivo estiver abaixo desse plano cruzal, eu tenho que extruir esses incisivos. Tá? Ou intrui, ou extrui, ou senão a gente mantém esses incisivos nessa posição. Tá? Outra medida é o nosso ângulo interincisivo, tá? É o longo eixo do incisivo superior, formado pelo longo eixo do incisivo superior e inferior. A norma 130 mais ou menos 6 ou 125, não se cambia com a idade e avalia o relacionamento dos incisivos entre si. Tá? Aqui só como exemplo, né? É um paciente dólico facial. Se a gente mirar o ângulo que está formado de 106, num paciente dólico facial, esse número é aumentado, em torno de 130. Tá? Então, porque esses incisivos estão avançados, por isso que ele tem essa diminuição do grau. Tá? E outra coisa importante que a gente deve mirar, que esse incisivo superior não está paralelo ao eixo facial. Tá? Então, como que a gente vai tratar? Só de cambiar da torque nesse incisivo superior, praticamente a gente arregla esse posicionamento aqui do meu incisivo, do ângulo interincisivo. Tranquilos? Protusão do lábio inferior seria a distância do lábio inferior ao plano estético de Ricketts. A norma é -2, mais ou menos 2. Ele diminui 0,2 milímetros ao ano. É uma medida que a gente não leva muito em consideração hoje em dia. Tá? A gente está dentro desses 18 fatores, mas a gente não leva muito em consideração. Por que a gente não leva tanto em consideração? Porque hoje em dia muitas pessoas fazem uso de Botox, né, de preenchimento labial, então a gente não deve levar muito em consideração. Né? A gente mira aqui ó, que tem um espaço maior e aqui diminuiu as custas desse preenchimento aí. Tá? Então é um fator que a gente não leva muito em conta. Tá? Deflexão. Mire, deflexión canina, ángulo formado entre los planos BNA y Frankfurt. Normal 27 grados más 3 grados. Fala, desliga o microfone, por favor. Obrigado. Então, deflexão craniana é um ângulo formado pelos planos básio, naso e Frankfurt. A norma é 27 mais ou menos 3. Tá? Não se cambia com o crescimento e alterações dessa medida podem indicar uma displasia esquelética. Tá? Então, aqui, mais uma vez, só para exemplo, eu tenho essa deflexão craniana aumentada. Com isso, faz com que a minha cavidade glenoide esteja mais abaixo e ela avança a minha mandíbula. Tá? Então, é um fator que, às vezes, eu tenho uma mandíbula avançada, né, e outras medidas são tudo dentro da norma, às vezes a deflexão craniana está aumentada. Então, a gente tem que mirar a deflexão craniana. Tranquilos? Comprimento do corpo da mandíbula, que é a distância entre o ponto X e o ponto PM. A norma é 65 milímetros, mais ou menos 2,7 milímetros. Ele aumenta 1,6 milímetros ao ano e avalia se o prognatismo ou retrognatismo é devido ao comprimento da mandíbula. Tá? Então, aqui eu falei da interpretação da cefalometria. Então, a gente para aqui, fiz a interpretação de todas as medidas. Tá? Depois, mais para frente, eu devo mandar um caso clínico para vocês nos grupos. E aí eu vou querer que vocês façam uma avaliação desses pacientes. Né? Você vai mirar a cara desse paciente, vocês vão fazer a interpretação cefalométrica. Se essa mandíbula está bem posicionada, se essa maxila está bem posicionada. Aí vocês vão fazer uma pequena avaliação. Para a turma que estiver mais avançada, se já quiser fazer um pequeno planejamento, depois a gente faz. Tá? E agora, só para deixar dar um tips para vocês, quando vocês vierem para o Brasil, quando tudo estiver tranquilo, tiver tudo aclarado, vocês puderem vir aqui, quando vocês tiverem tempo, lógico, vocês têm que vir aqui para estudar, mas quando vocês tiverem tempo, vocês têm que conhecer uma das coisas mais importantes de São Paulo que vocês têm que conhecer. Tá? É uma das coisas assim do mundo que é uma das mais importantes. Vocês estão aqui no Brasil, em São Paulo, vocês têm que mirar, que é esse time aqui, que é a minha equipe. Tá? Vocês têm que mirar, ir no Morumbi, mirar, que é o maior do Brasil. Não sei se o Dr. José Raul está aqui no grupo, ele vai concordar comigo que eu estou falando. Dr. Silvio também, e meu amigo Dr. Rodrigo. Tá?
Então, venham para o Brasil e conheçam o maior do Brasil. Tranquilos? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de cálculo de vértice. Vamos voltar. Então, agora eu vou falar de novo daqueles 5 fatores. Tá? Então, perdão, por que eu devo fazer o cálculo de vértice? Né? Será que só mirando a cara do paciente eu já não consigo saber o padrão facial desse paciente, se ele é braque, se ele é dólico ou mésio? Né? Então, se eu mirar a cara desse paciente, eu vou mirar que esse paciente é braquifacial. Eu não preciso fazer o cálculo de vértice. Né? Eu sei que vou ter uma dificuldade de tratamento nela. Eu devo evitar de fazer exodontia nesse paciente, porque ele tem uma musculatura mais rígida, mais forte. Então, eu tenho uma dificuldade maior de movimentar os dentes. Mas me facilita na parte de expansão. Então, ele tem dentes mais anchos, então eu consigo fazer strip. Já no paciente dólico facial, eu tenho uma dificuldade, porque ele tem uma musculatura mais flácida, então eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter uma anclarem muito maior. Então eu tenho que criar artifícios de anclarem. No braquifacial ele já tem uma anclarem natural, que é a musculatura. Tá? Só que agora 70% da população são mesofaciais. Então eu não sei se o paciente é braque, se esse paciente é dólico, se ele é meso. Então eu não posso tratar um paciente dólico igual eu trato um paciente dólico igual braque. Então eu tenho que saber através do cálculo de vértice. Tá? Então, aqui a gente tem o R facial novamente, a norma é 90. Então, aqui eu coloquei um relógio, toda vez que eu dou classe para vocês do aula, o relógio roda no sentido horário, roda no sentido anti-horário, aqui vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, a norma é 90. Então, quando esse relógio rodou no sentido horário, ele é dólico facial, porque ele cresce para baixo, crescimento vertical. Tá? Então, que nesse caso ele tem 86, ele cresceu para baixo. Então, essa medida é tomada na parte posterior. Já aqui, voltando para a norma, meu relógio está aqui 2h25 e agora ele rodou no sentido anti-horário. Então, toda vez que meu relógio rodou no sentido anti-horário, tá? Toda vez que ele rodou no sentido anti-horário, ele é um braquifacial. Tá? Agora a gente vai falar da profundidade facial. Tá? Então aqui a gente tem a norma que é 87. Se eu diminuo esse valor, o relógio rodou no sentido horário, padrão dólico facial, crescimento vertical. Tá? Quando ele cresce no sentido anti-horário, cresceu para frente, é braquifacial. Outra medida aqui é nosso ângulo plano mandibular, que a norma é 26, né, que a gente rebate Frankfurt para baixo. Tá? Então, rodou no sentido horário, agora, ele é dólico facial. Tá? Então, ó, aumentou, viram que aumentou o meu ângulo agora. Tá? Então, ele está com 30 graus, ele aumentou, o relógio rodou no sentido horário, ele é dólico facial porque ele está crescendo para baixo. Tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, montem isso, façam esse desenho, coloque o valor lá, coloque a norma, depois trace o desenho do resultado, fica mais fácil você entender a direção de crescimento. Tá? Não é simplesmente decorar isso. Né? A gente tem que entender o porquê dessa movimentação, o porquê que ele é dólico, o porquê que ele é braque, por que ele cambia o signo, por que não cambia o signo, isso aqui que é a parte importante. Tá? Então, aqui agora a gente tem a norma novamente. Quando eu diminuo esse ângulo, ele rodou no sentido anti-horário, ele é um braquifacial. Tá? Altura facial inferior, a norma é 47. Quando ele aumenta, ele abriu, ele jogou a minha mandíbula para baixo, né? Então ele é um padrão dólico facial. E quando ele fecha esse ângulo, diminui o ângulo, ele está crescimento horizontal, ele é um braquifacial. Tá? O arco mandibular, a norma é 26. Quando eu diminuo esse ângulo, olha como ele cresce para baixo, tá? 22. Ele rodou no sentido horário. Tá? Então, a gente está medindo aqui atrás, por isso que eu fiz o relógio aqui. Então, é padrão dólico facial. Aqui dentro da norma, ele rodou no sentido anti-horário, aumentou aqui, ele é um paciente braquifacial. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, lembre desse relógio. Eu vou passar essa classe para vocês depois, vocês miram isso, tá? Que é extremamente importante.
entender o porquê da movimentação. Aqui é a nossa tábua de crescimento. Tá? Então, a gente tem esses fatores de crescimento. Lembrando que a mulher cresce até os 14 e os homens até os 16. Né? Então, a gente tem que recordar que a gente tem o Dr. Rodrigo Pacheco, que não é Rodrigo, né? Na verdade, era Priscila. Né? Só que a gente tem que saber que ele nasceu Priscila e hoje é Dr. Rodrigo. Então, a gente tem que saber isso, tem que ter essas ideias. Né? A gente tem que saber porque eu tenho que fazer o cálculo da medida correta. Tá? Então, todos a gente tem um fator. Eje facial não cambia, altura facial inferior não cambia, e aqui a gente tem os fatores de crescimento. Tá? Então, aqui que eu roubei do Dr. Alexandre. Tá? Só para um exemplo, um paciente aos 11 anos de idade, essa medida será multiplicada por 2 módulos, né? Se a gente recordar aqui, ó, então a gente empeça com os 9 anos, um fator de crescimento, 2 fatores de crescimento. Tá? Então a gente volta lá. Então a profundidade facial é 87 mais ou menos 3, aos 9 anos seriam 0,3 vezes 2 módulos de crescimento, que a norma desse paciente agora não é mais 87, e sim 87,6, tá? Por se tratar no paciente com idade de 11 anos. O ângulo do plano mandibular, que iniciou com 26, mais ou menos 4, ele diminui 0,3 ao ano. Mulheres até os 14, o homem até os 16. Então, foram 2 fatores de crescimento. Então, esse padrão aqui, agora a norma desse paciente é 25,4 e não mais 26. Tá? E o arco mandibular, que é 26 mais ou menos 4, 2 fatores de crescimento, ele cresce 0,5 ao ano. Então, 2 crescimentos, 27. Tá? E agora aqui, para exemplo, terminar aqui o exemplo. Tá? Então, desvio padrão. Então, esses aqui são os valores obtidos do meu paciente. E aqui é a norma do meu paciente já com o ajuste de idade. Tá? Se vocês mirarem aqui, o paciente tem 11 anos, aqui já está com ajuste. 87,6, 25,4 e 27. Tá? Então, o eixo facial, mais uma vez lembrando, tá? Ó, cresceu para baixo, aumentou, né? Aqui, ó. Esse ângulo cresceu para baixo, né? Então ele é o quê? Dólico facial. E aqui, ó, ele cresceu horizontalmente, tá? Na verdade aqui tá errado esse ângulo aqui, ó. Tá? Isso aqui tá errado, tá? Porque eu tô falando do eixo facial, tá? Fiz errado aqui, certo? Então, se olvidem do que eu mostrei ali no outro slide, no diapositivo, tá? Então, a medida aqui deu a norma 88 menos 90, seria menos 2 dividido por 3, menos 0,66. Tá? Agora sim, profundidade facial está certo. Tá? Frankfurt, nasio PM, tá? Diminui o ângulo dólico, tá? Ele rodou no sentido horário. E quando ele roda no sentido anti-horário, ele é um braquifacial. Tá? Então, aqui o valor obtido é 84, menos 87,6, menos 3,6 por 3 dá menos 2,6. Tá? Ângulo do plano mandibular, eu rebato Frankfurt, goneumento, tá? Rodou no sentido horário dólico, anti-horário braquifacial. Tá? Então, 28 menos 25,4 dá mais 2,6. Conta matemática, simples. 28 menos 25,4, 2,6 dividido por 4, mais 0,65. Tá? Só que agora que a gente lembra, quando eu tenho o ângulo do plano mandibular aumentado, significa que ele não é braquifacial. Signo positivo indica braquifacial. E valores aumentados indicam que ele é dólico. Então, aqui eu câmbio o signo. Tá? Inverte o signo. Tá? Altura facial inferior, que é X, espinha nasal e XPM. Valores aumentados, rodou no sentido horário dólico. O anti-horário é braquifacial. Tá? Então, o resultado aqui, 51 menos 47, a conta matemática dá 4, dividido por 4 dá mais 1. Conta matemática simples. Só que a gente tem que lembrar, cresceu, né? Crescendo no sentido vertical. Tá? Então, ele é negativo, dólico facial. Então, cambia o signo. Tá? E o arco mandibular, que é desse XPM, o prolongamento de PM, rodou no sentido horário é dólico e anti-horário é braquifacial. Tá? Então, aqui o resultado, 23 menos 27 dá menos 4.
dividido por 4 dá menos 1. Tá? Então, isso aqui eu sei que a maioria tem dificuldade, grande dificuldade de entender. Se vocês mirem essa classe, eu vou enviar, mirem a direção de crescimento, para onde o relógio roda, para a direção que a minha mandíbula está cambiando, vocês não vão ter mais essas dúvidas. Tá? Aqui está errado, que é menos 0,65. Tá? Então, aqui fazendo a conta, menos 0,66, menos 1,2, menos 0,65, menos 1. A somatória desses 5 fatores deu menos 4,51. Tá? Então, como são 5 fatores, agora eu vou dividir por 5. E o resultado foi de menos 0,9, que indica que esse paciente ele é um dólico facial. Tá? Então, ele está mais cerca do dólico do que do dólico suave. Tudo bem? Então, acho que é isso, gente, que eu queria falar. Se alguém tiver uma dúvida, pode me perguntar. Eu sei que já é tarde, todo mundo está cansado. Foi uma classe mais rápida, tá? Mas qualquer dúvida aqui estão meus contatos. Pode me escrever por WhatsApp, pode me enviar correio, pode enviar mensagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar contestando, tá? E se alguém quiser falar agora no final, ou se não, pode me escrever, tá? E agora, espero que sejam todos bem. E agora, para a nossa merecida Heineken gelada, né? Que chama quinta-feira, já jueves, perto de Viernes. Algumas turmas aí me devem um assado e devem algumas Heinekens. Espero que paguem assim que acabar tudo, tá bom? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, eu vou abrir o microfone e podem fazer perguntas. Parabéns, Érico. Bem didático. Obrigado, Ale. Valeu. Gostei da movimentação aí. Gostou? E aí? Bonito, né? Bom, aí depois eu envio para todas as turmas aí, tá? Quem tiver dúvida, perguntas, alguma pergunta? Aproveitar que o Dr. Silvio está aqui, Dr. Alexandre, todos aí. Acho que ninguém tem dúvida, né? Cefalometria é muito tranquilo. Não é importante, quase nada importante. Sim? Tá? Importante é o futebol. Futebol só do Corinthians. Eu tenho uma pergunta. Cai na prova? Una pregunta. Na prova? Vai cair na Camilinha, prova. você quer saber se cai na prova? Lógico que vai cair na prova. Se eu fizer a prova, então, certeza. Ó. Vou dar uma dica, hein? Vou inverter todas as medidas, tá? Vou cambiar o eixo facial, vai ficar tudo... Vou pôr fora de ordem na prova. Na avaliação vai estar tudo invertido. Fiquem tranquilos. Tava indo tão bem, colocou aquela foto lá, pelo amor, viu? Estragou Gostou? a aula. Ah, que isso. É homenagem ao Ah, meu eu chefe. gosto, né? E aí, Silvinho? A É gente isso gosta aí. de quando encontra eles, né? É isso aí. Mas é homenagem ao chefe, né? Ele gosta do meu tricolor, fala a verdade, né? Una pregunta, profe. Pode fazer, por favor. Quem fala? Wilmar Pacheco, Bucaramanga. Diga lá, meu amigo. Es que estábamos, ya hice los trabajos que habían pendientes y tuve mucha duda con respecto a las edades de los pacientes, ¿sí? Porque en la tablita dice que es en las mujeres hasta los 14 y hasta los 16. Sim. Eso pues aumenta por año 0.3, pero eso tiene en una paciente que tenga 35 años, que sea las edades de la tabla, ¿se hace la comparación con respecto solo a esa tabla? ¿O se Sim. lo aumente 0.3 por año? Sim, aí Exato. o crescimento desse paciente, se for uma mulher de importa de 35 anos, o crescimento dela vai até aos 14 anos. Lógico, isso aí é para ok. um padrão, sim? Lógico, essa mulher pode crescer até os 18 anos, 18, 20 anos, o homem pode crescer até os 21 anos. Mas como para ter uma regra, a gente usa para as mulheres até os 14 e os homens até os 16. Tá? Não importa se ele tiver 50 anos, o crescimento do homem vai até os 16 e para as mulheres até os 14. Ok. Gracias, Tranquilo? profe. Espero que todos tenham entendido essa direção de crescimento. Isso é a parte que vocês mais confundem, né? A conta matemática, eu miro que vocês confundem muito na hora de cambiar o signo. Por que cambia o signo? Tá? Essa é a parte importante para vocês aí estudarem mesmo. Entendam o porquê dessa direção de crescimento. Né? Eu tinha muita dificuldade também no arco mandibular. Né? Eu peleava muito com o Dr. Alexandre. E aí o Dr. Alexandre me abriu, me aclarou aqui. Eu entendi o arco mandibular. Eu sempre confundi o arco mandibular.
Mas aí eu agradeço, eu devo uma Heineken pro doutor Alejandro e uma picanha também, tá? Vou pagar, viu, Alexandre? Fica tranquilo. Eu sou testemunha. Senhor, tá Deixa pedindo acabar essa umas picanhas. quarentena. Quero só ver. Bueno, pessoal, pienso yo que está muy bueno, una revisión, pero muy, muy importante saber eso pronto. Ustedes todos no se olviden que vamos a tener clases de revisión o alguna materia nueva todas las semanas. Este mismo día, esta misma hora, estaremos juntos. Entonces se organicen todos para poder participar. ¿Listo? Besitos a todos. Besito, Érico. Besito, Beijo. Alexandre. Nos vemos. Parabéns. Tchau, gente. Parabéns. Muito obrigado a abraço. todos. Sim. Se não tiverem mais dúvidas, vamos encerrando por aqui. Tchau, fofo. Tchau, seu fofo. Tchau, fofo. Era uma Heineken pro fotógrafo. Essa foi boa, hein, Rock? Falei que eu ia colocar na classe essa aí, hein? Essa ficou bonita, essa foto, hein? Parabéns, viu? Bonita blusa, Rock. Vamos ver aqui, tem no chat aqui, se tem pergunta aqui, ó. Graças. Falou, seu fofinho. Fala, meu filho. Um Gravei, abraço. já beijão está em todos gravada aí. a classe, vou mandar para todos depois. Então tá ótimo. É isso, gente. Muito obrigado. Boa semana a todos, bom restinho de semana para todos. Qualquer dúvida, me conteste, tá bom? Um grande abraço, saludo a todos. Saludos.